Olá, meu nome é Matheus Marques e hoje nós vamos falar sobre o tema de convecção. Até então nós estávamos falando apenas do tema de condução, onde a gente olhava do transporte de energia a nível molecular, ok? Era um trabalho totalmente difusivo que estava sendo realizado ali para que houvesse a transferência de calor. Mas agora a gente vai olhar para o fluxo de calor por convecção, ok? E a gente sabe, pela lei de resfriamento de Newton, que o fluxo de calor por convecção ele é dado por Q, duas linhas, igual a H, e uma diferença de temperatura, certo? Entre a superfície e o fluido que está do lado dela. Mas o que temos que saber sobre a convecção? Se lembra desse termo H? Esse termo H era o coeficiente convectivo, onde até então, em todos os exercícios, basicamente, ele era dado para a gente. Só que a partir de agora, a gente vai ter como calcular esse parâmetro. E a gente vai ver que esse parâmetro é um dos maiores problemas nos níveis de transferência de calor que a gente tem, até mesmo na indústria. Porque a gente precisa, na maioria dos casos, determinar quem é esse coeficiente de transferência de calor. Isso é um problema, típico, porque esse carinha, esse H, ele depende de várias coisas, como, por exemplo, propriedades dos fluidos, da geometria da superfície que está sendo escoado o fluido e até mesmo das próprias condições do escoamento. Ou seja, se eu tenho um escoamento turbulento ou um escoamento laminar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a camada limite térmica. Então eu vou escrever aqui um tópicozinho para a gente chamado camada limite térmica, ok? E a gente vai entender um pouco sobre o que é esse carinha aqui. Bem, uma camada limite térmica, ela se desenvolve toda vez que as temperaturas da corrente livre e das superfícies são diferentes. Vamos pensar uma placa plana, tá? Uma placa plana com uma determinada temperatura TS e ela está toda nessa temperatura. Antes de entrar em contato com a placa, o fluido vai estar numa temperatura T infinito, beleza? Então a gente vai desenhar aqui o nosso problema só para a gente já ter uma ideia do que a gente vai estar fazendo. Então a gente tem a nossa placa plana, beleza? Nossa placa plana aqui, bem fininha. Ela está a uma temperatura TS. E aqui, do lado de fora, tem um fluido que vai estar a temperatura T infinito, beleza? Mas a gente sabe que quando esse fluido encostar na placa, quando ele começar a passar pela placa, as partículas que vão estar em contato direto com a placa, elas vão adquirir na mesma hora a temperatura TS da placa, beleza? E essas partículas, elas vão trocando energia com as camadas de fluidos próximas. Então, essa camada de fluido que está aqui iminente, tocando a superfície da placa, vai estar a temperatura TS, ela vai passar um calor, uma energia, para as outras moléculas que vão estar nas regiões superiores. E isso vai gerar para a gente o que a gente vai chamar de gradiente de temperatura. Graficamente, o que acontece é isso aqui. Ó. A gente tem aqui um perfil assim, que eu vou chamar aqui camada limite térmica, que a gente está vendo que ela depende de X. Essa aqui é a minha espessura da camada limite térmica. E aqui a gente tem o nosso gradiente de temperatura, tá? Que vai ser algo mais ou menos assim, ó. Beleza? Onde aqui nessa região do lado de fora é onde a gente chama de região livre. Então aqui tudo tem a mesma magnitude, a mesma ordem de grandeza do que você consegue medir. Então, por exemplo, aqui fora eu tenho o infinito e T infinito, que são as temperaturas do fluido que está escoando e a própria velocidade do fluido que está escoando, ok? O que acontece, então, quando a gente define camada limite térmica? Camada limite térmica é a região onde vai estar presente esse gradiente de temperatura. Então você observa que dentro dessa camada limite térmica a gente tem um gradiente de temperatura. Porque se você olhar ali o tamanhozinho daquelas setinhas que a gente tem aqui nessa região, elas são diferentes, certo? Isso aqui significa que é uma magnitude. Então, quando a gente olha para essa região da camada limite térmica, a gente observa que há um gradiente. E ela pode ser definida, tá? Essa camada limite térmica é definida da seguinte forma. Ela é definida assim, TS menos T, TS menos T infinito,
igual a 0,99. Ou seja, a espessura da camada limite, lembrando bem que isso aqui a gente está falando da espessura agora dela, calculando essa espessura, é definida pela região onde a diferença de temperatura entre a superfície da placa e o fluido vale 99% da diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura da corrente livre, beleza? Então, isso define até onde a minha camada limite vai estar sendo empregada. Agora, a camada limite térmica também tem um outro carinha muito parecido com ela, que é a camada limite hidrodinâmica, que ela está relacionada com o escoamento do fluido. E ela segue um desenho muito parecido com esse aqui. A diferença é que a gente tem vou chamar aqui, né? Vamos supor que aqui seja algo assim, tá? E esse aqui seja a camada limite hidrodinâmica. A diferença é que quando olhamos para a velocidade, a gente vai ver que as partículas que vão estar em contato direto com a placa, essa placa está parada, a gente sabe pela mecânica dos fluidos que a gente vai ter aqui uma condição de não deslizamento. Então, a partir dessa condição, a gente sabe que vamos ter um gradiente aqui de velocidade, certo? Só com um gradiente um pouquinho diferente. Porque a gente sabe que vai ser algo mais ou menos assim, ó. Certo? E aqui dentro a gente tem os gradientes de velocidade. Onde, ali na placa, exatamente em cima da placa, a gente vai ter uma velocidade igual a zero, por causa da condição de não deslizamento. Tá? Então, o resultado de ter uma camada limite térmica e uma camada limite hidrodinâmica, qual é esse resultado? O resultado é que a gente tem um gradiente de velocidade e um gradiente de temperatura. Mas beleza, aí você está perguntando assim, beleza, Matheus, mas como que isso vai influenciar o valor do coeficiente convectivo? Como a gente acabou de ver, o fluido em contato com a superfície, com a placa, né, ele vai ter velocidade nula. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que, como eu tenho velocidade nula, o calor que está sendo transportado ali na iminência da placa, numa espessura infinitesimal, o calor está sendo transferido unicamente por condução. Certo? Então, o que eu posso dizer é que o Q, duas linhas, na superfície dessa placa, ele está sendo por condução. Tá? Aí aqui, vamos analisar uma coisa aqui importante. Note que esse KF que eu escrevi aqui é a condutividade térmica, mas é a condutividade térmica do fluido, beleza? E a gente sabe aqui que na placa, aqui, olhando bem aqui para a eminência da placa, a gente vai ter então aqui um calorzinho que vai estar aqui indo na forma de condução, certo? De condução pro fluido, e por consequência, então aqui vai ter um QS igual a menos KF d de t, d de y igual a zero, certo? Aqui em y igual a zero. E logo na região em cima desse ponto aqui é y igual a zero, logo na região acima desse ponto, o que a gente começa a ter? Começa a ter velocidade não nula. Isso indica dizer que a gente começa a ter um efeito convectivo ali naquela parte. Então, quando nós temos y maior que zero, a gente começa a ter a convecção. Então aqui, eu já sei que o meu calor ele vai ser transferido da seguinte forma. H de Ts menos T infinito, certo? Como eu sei que eu estou no regime permanente, esse calor que foi transferido por condução, ele tem que ser igual ao calor que foi transferido na forma de convecção. Então, quando a gente fizer essa igualdade aqui, a gente vai ter menos Kf d de t, d de y em y igual a zero é igual a h ds menos t infinito, certo? Se a gente der um jeitinho nessa bagunça aqui, a gente isolar o nosso h, que é o coeficiente convectivo, que é o que a gente tem interesse em estudar agora, a gente vai obter a seguinte equação. H é igual a menos Kf, o gradiente de temperatura, y igual a zero, sobre Ts menos T infinito. Certo? Então, essa é a nossa equação aqui, importante para a gente analisar.
E calma, você não precisa decorar essa expressão não, porque a gente na verdade vai analisar para entender como a camada limite térmica ela influencia no valor de H. Show de bola? Então se liga no seguinte aqui. A gente sabe que Kf, Ts e T infinito são valores constantes. Então a gente só vai olhar para um cara. E esse cara, na verdade, é o próprio gradiente de d de t e d de y, porque os outros são constantes. Então vamos olhar para a nossa figurinha aqui de novo. Para essa figurinha aqui. Deixa eu desenhar aqui de novo, para não ficar tão poluído o desenho. Nossa placa, certo? Nossa camada limite térmica. Nosso gradiente de temperatura. Ok? A placa está a temperatura Ts e o fluido está entrando a uma temperatura T infinito. Show de bola? Então vamos lá. Conforme a gente vai aumentando o valor de x, no caso está nessa direção aqui x, a gente observa que a espessura da camada limite também vai aumentar, correto? E o aumento da camada limite, né, vai diminuir o gradiente. Por quê? O que é gradiente, gente? Gradiente é a quantidade de alguma coisa que você tem interesse dividido por um determinado comprimento que você está analisando aquilo ali também. Então, por exemplo, esse ΔY aqui, que eu vou chamar até um dia o ΔY1, ele é menor do que esse ΔY2, concorda? Então, se a gente fosse olhar assim com um gradiente de forma bem direta, como se fosse um delta, a gente teria aqui um ΔT1 dividido por um ΔY1, certo? Lembrando que aqui na iminência a gente teria T infinito, certo? E o outro seria ΔT2, ΔY2. Sabendo que, nesse caso, ΔT1 é igual a ΔT2, que seria Ts menos T infinito, correto? Então, esse parâmetro ali de cima não está alterado, ele está se mantendo. Mas quem é maior? ΔY2 ou ΔY1? ΔY2. Então, com certeza, esse gradiente aqui, ΔT, ΔY2, ele com certeza é menor do que ΔT, ΔY1, correto? Então a gente observa que com o aumento da camada limite térmica, a gente tem a diminuição do gradiente de temperatura. E isso vai fazer com que haja uma redução do gradiente e, por consequência, uma redução também no coeficiente convectivo, porque note ali, ó, olha como é que ele está sendo definido, beleza? Então, se o coeficiente convectivo diminuir, o calor também vai diminuir. Então, qual é a conclusão que a gente toma a partir daqui? Que H e QS, duas linhas, diminuem com o aumento de x, certo? Então, essa é a primeira conclusão que a gente tem aqui. E aí, vamos lá. Então, a gente precisa conhecer o coeficiente convectivo em cada ponto? Mais ou menos, quase isso, a gente vai ver o seguinte. A gente tem duas formas de calcular esse coeficiente convectivo. Tem um coeficiente convectivo local, que é um valor local, você olha para um ponto do seu problema e calcula aquele H naquele ponto, e você tem um coeficiente convectivo médio, que é como se ele estivesse relacionado a todo o fenômeno que vai estar acontecendo na física do seu problema que está estudando. Então, o primeiro de todos vai ser o coeficiente convectivo local que a gente vai estudar. Então, vai ser coeficiente convectivo local. Ok? E ele, vamos supor então o seguinte, vamos supor que a gente conheça o coeficiente convectivo local e, por consequência, o fluxo de calor também local, certo? Então, para a gente calcular esse fluxo nessa região, a gente teria mais ou menos isso aqui. Para calcular, né, na verdade, a taxa total dessa transferência de calor, a gente teria que simplesmente fazer uma integração aqui, que seria Q é igual a integral numa área superficial de Q, duas linhas,
DAS, certo? Onde a S a gente viu, né, que corresponde à área da superfície que está tendo a transferência de calor. Se eu substituir agora esse Q, duas linhas, pelo fluxo convectivo, o que eu vou ter? Eu vou ter então que Q vai ser igual a TS menos T infinito, integral de H, DAS na S. Note que eu peguei o TS, T infinito, e tirei da integral, porque são valores constantes, certo? Beleza, então. Então, quem vai ser o nosso coeficiente convectivo médio? O nosso coeficiente convectivo médio, que a gente vai chamar de coeficiente convectivo médio, que é o nosso H barra, certo? Ele vai ser calculado de outra forma. Ele vai ser simplesmente H barra, ele vai ser igual a 1 sobre AS, integral de H DAS, ok? Então, a gente pode olhar, por exemplo, uma placa plana. Para os casos em que H depende somente de uma distância, por exemplo, nessa placa plana, tem essa dimensão dela aqui, né, igual a L, a dimensão do comprimento dessa placa, a gente pode escrever, então, da seguinte forma. Então, aqui, para casos onde H varia somente em uma distância x, podemos escrever que o H médio é igual a 1 sobre L, integral de 0 a L de H dx, certo? Então, o que vai acontecer é, depois que você calcula esse H médio, você pode pegar ele e substituir na sua equação da lei de resfriamento de Newton, que está relacionada à convecção, e você vai encontrar a taxa de transferência de calor, que pode ser descrita como sendo Q igual a H médio AS TS menos T infinito. Ok? Isso é de extrema importância. Outro parâmetro de mega importância que a gente vai observar durante resolução de problema, ou até mesmo na prática da vida real, é o que a gente chama de temperatura de filme. Beleza? É apenas um detalhezinho isso, mas é muito importante. Por quê? Acontece que na maioria dos casos, a gente vai ter que determinar as propriedades do fluido para resolver um determinado problema. Só que a gente acabou de ver que, conforme eu ando no meu domínio, conforme eu ando dentro do meu domínio do problema, eu sei que o meu fluido ele vai ter mudança de temperatura. Então imagina, eu tenho que ficar calculando o H em cada ponto do meu domínio, para depois ter que fazer o cálculo. Isso daria muito trabalho. Então, o que foi determinado? Uma temperatura de filme. E o que é essa temperatura de filme? Vamos escrever aqui. Temperatura de filme. A temperatura de filme era dada pela letrinha TF e ela é calculada como sendo a média aritmética entre a temperatura da superfície mais a temperatura do fluido dividido por 2. Então o que você vai fazer nos seus problemas? Você vai pegar a temperatura de filme, você vai calcular ela e quando você tiver que pegar as propriedades do seu fluido para desenvolver todo o cálculo para o coeficiente convectivo, você vai pegar na temperatura de filme, beleza? Agora a gente vai dar uma olhadinha, gente, nos parâmetros de importância sobre a convecção, ok? Nos parâmetros que a gente tem, que são de importância também, além desse fator que a gente acabou de ver sobre a influência da camada limite hidrodinâmica e da camada limite térmica. Bem, a gente agora vai conhecer alguns parâmetros adimensionais que são bem interessantes. O primeiro deles, e vocês vão ouvir muita gente falar sobre ele, é o número de Nusselt. Certo? O número de Nusselt
é um dos parâmetros adimensionais mais importantes dentro da transferência de calor. Ele é nada mais, nada menos do que o cara que vai te dar o valor do coeficiente convectivo. Então, na prática, como que a gente calcula Nusselt? Nusselt é igual a H, um comprimento característico, dividido por KF. Ok? Quem é esse LC? A gente já tinha visto isso lá na condução transiente. Esse LC é o comprimento característico da sua geometria. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma esfera, esse LC vai ser o diâmetro da esfera. Se eu estou falando de um cilindro, esse LC vai ser o diâmetro do cilindro. Se eu estou falando de uma placa plana, esse LC vai ser o comprimento da minha placa plana. Beleza? E KF, como a gente já viu, é a condutividade térmica do fluido que a gente está estudando. E mais importante, galera, observa o seguinte, que Nusselt ele é proporcional a H. Fisicamente, isso significa para a gente o seguinte, se eu aumento Nusselt, eu aumento H, ok? Isso vai ser muito, muito importante dentro das nossas práticas aqui na hora de estudar. E assim como o coeficiente convectivo local e médio, a gente também tem o Nusselt local e médio, certo? Onde o Nusselt local ele é dado por essa equação, e o Nusselt médio, ele é isso aqui. Nada de surpreendente, certo? A única diferença é que em um a gente usa o coeficiente convectivo local, e no outro a gente usa o coeficiente convectivo médio. Então, vamos lá. Agora, coisas importantes. Essa parte que assusta muito os alunos quando a gente começa a estudar transferência de calor. Não existe apenas uma equação para calcular Nusselt. Na real, a gente tem uma série, uma tabela, várias correlações de Nusselt e que a gente pode usar dependendo da condição que a gente está tendo ali no nosso problema. Um desses parâmetros de extrema importância que a gente também vai precisar analisar e a gente vai ver dentro das correlações de Nusselt é que Nusselt, em muitos casos, é dependente do outro parâmetro adimensional muito conhecido na mecânica dos fluidos, que é o número de Reynolds. E um outro cara que vai aparecer para a gente é o número de Prandtl, ok? Mas vamos falar sobre o número de Reynolds aqui de primeira instância, certo? O número de Reynolds ele pode ser calculado de diversas formas, tá? Uma das duas formas que eu acho sempre bem usuais é HM ponto sobre π dμ e ρ o infinito d sobre μ, ok? Quando que eu uso uma e quando que eu uso outra? Eu, Matheus, utilizo a primeira equação ali quando no problema me é dado a vazão mássica, porque esse cara aqui é a vazão mássica, ok? E uma das formas de a gente relacionar vazão mássica com vazão volumétrica é qual? Vazão mássica ela é igual a ρ, o infinito, vou botar assim, sobre Q, tá? Q não, vou botar outra aqui, vou botar assim, ok? Vamos usar Q mesmo, que é o que costuma ser usado em vários problemas. Onde esse Q maiúsculo, ele é a vazão volumétrica, ok? Então aqui a gente tem uma vazão volumétrica, que é algo como, por exemplo, metro cúbico por segundo. Densidade, a gente sabe que é quilograma por metro cúbico. Então, o M ponto, a gente vê que é quilograma por segundo. Beleza? Então, quando a gente costuma ter a vazão mássica, é mais fácil usar diretamente a equação, ali, a primeira parte da igualdade, né? Porque você já vai direto para a equação, do que você ter que mudar isso para obter a velocidade, porque a gente sabe que também a gente pode abrir o Q da vazão volumétrica e escrever que M ponto é igual a U infinito, por exemplo, escoando dentro de um tubo, seria a área transversal desse tubo, seria πd ao quadrado sobre 4, ok? Então, a partir disso, você também consegue obter tranquilamente a velocidade de escoamento dentro do seu tubo. Alguma dessas correlações, voltando agora para a correlação de Nusselt, alguma dessas correlações, como a gente vai ver, sempre vão ser funções de Reynolds e de Prandtl. E elas costumam ter, na maioria das vezes, a seguinte carinha. Nusselt é igual a uma constante
que multiplica Reynolds elevado a um valor vezes Prandtl elevado a um outro valor, tá? E como eu acabei de falar para vocês, isso aqui é uma correlação de forma genérica, tá? Mas pode ser que você vai, durante seus estudos aí, se deparar com correlações que tenham caras totalmente diferentes dessa aqui. Mas fica tranquilo que essas expressões, ou elas são dadas para você num problema, ou na vida real você vai no livro e procura uma correlação que fica mais apropriada à física do seu problema. Tá, agora a gente vai dar uma atenção especial para o número de Reynolds, ok? Por quê? O número de Reynolds ele vai definir se meu escoamento ele é turbulento ou se ele é laminar. Tá? Isso, gente, a gente usa o número de Reynolds para encontrar o escoamento turbulento e laminar quando a gente tem convecção forçada. São cenas do próximo capítulo, mas gravem isso. A gente usa o Reynolds quando queremos calcular e verificar qual regime de escoamento dentro da convecção forçada a gente está se encontrando ali naquele momento. E ele representa, o número de Reynolds, ele representa a razão entre as forças de inércia e as forças viscosas em um fluido. É ele quem vai dizer para a gente se o escoamento vai ser turbulento ou laminar, dependendo de qual dessas duas forças vão estar sempre vencendo. E como é difícil a gente determinar em qual momento exato o escoamento deixa de ser laminar e começa a ser turbulento, a gente define então uma zona dentro do nosso problema que a gente vai chamar de zona de transição. E na prática, para efeitos de cálculo, a gente define um ponto crítico, onde esse escoamento deixa de ser laminar. Então, é basicamente o seguinte. A gente tem aqui, novamente, a nossa placa plana. Nossa placa plana aqui. E o que acontece? Aqui a gente tem o nosso escoamento. Opa! Vou botar até de outra cor. Só que chega um ponto que ele começa a mudar totalmente. Então, aqui é como se ainda tivesse o escoamento laminar. Note que as setinhas estão bonitinhas, não tem nenhum problema ainda, beleza? Depois, eu começo a ter um certo grau de mistura, mas ainda com algumas setinhas retas, indicando que a gente está no regime laminar, beleza? Porque o regime laminar é qual, gente? O regime laminar é aquele onde a gente tem um escoamento em lâminas. Então, se você for olhar a torneira da sua casa, quando você vai escovar o dente, abre ela bem pouquinho, bem pouquinho. Você vai ver que é formado um filete homogêneo que está saindo da sua bica. E você vai observar que quanto mais você vai aumentando essa vazão, você vai abrindo a torneira mais e mais, esse escoamento começa a ficar caótico, ok? Então é mais ou menos isso que acontece também aqui. O que acontece é que, como a gente sabe, essas setinhas aqui perto da placa, elas continuam sendo retas, porque a gente viu que ali são as regiões na camada limite hidrodinâmica, onde a gente tem ali as forças viscosas, elas atuam com maior intensidade. Então nessa região, onde a gente tem uma camada limite hidrodinâmica, as forças viscosas atuam, então a gente continua tendo esse escoamento em lâminas. Só que, depois que eu passo pela região de transição, eu começo a ter aos turbilhões aqui, que são características inerentes de um escoamento turbulento. Ou seja, o escoamento turbulento é um escoamento totalmente caótico, certo? E o que acontece então, galera? A gente até aqui pode dizer que o nosso escoamento ele foi laminar, certo? Daqui para cá, a gente pode dizer que houve a transição de laminar para começa a ter a transição, né? De laminar para turbulento. E desse ponto em diante aqui a gente tem o escoamento turbulento. Então aqui, deixa eu ver, transição e aqui laminar, certo? E a gente tem o que a gente chama, então, aqui de ponto crítico, tá? Então, esse ponto crítico é quando a gente deixa de ter o escoamento laminar. Então, aqui é o ponto crítico XC, tá? E vamos olhar para a placa plana. Então, agora eu quero tentar definir, né, quem é esse ponto crítico. Esse ponto crítico também pode ter uma relação com o próprio Reynolds. Porque a gente viu que Reynolds ele é o quê? A densidade vezes a velocidade desse escoamento vezes uma posição, vezes um comprimento, né, na verdade, dividido pela viscosidade dinâmica do meu fluido. Beleza? Então, eu posso escrever aqui o Reynolds crítico
que vai ser o Reynolds X, ele vai ser dado por ρ, o infinito, essa posição crítica, dividido por μ, certo? Então, o que a gente pode analisar a partir disso aqui? A gente pode ver que existe um valor de Reynolds crítico que a gente costuma achar na literatura. E esse valor crítico de Reynolds que a gente costuma encontrar na literatura, ele é dado por 5 vezes 10 a quinta para uma placa plana, galera, beleza? Então, esse cara é o que a gente chama do Reynolds crítico e ele pode ser encontrado sempre que você precisar. Então, dado um problema para você e você quer saber qual é a posição onde dado um fluido, né, escoando ali, e você quer saber qual é a posição onde você começa a ter a mudança do escoamento laminar para turbulento, você pode calcular a partir do Reynolds crítico, ok? E o que é o número de Prandtl? Então, Prandtl, que é esse cara aqui, número de Prandtl, ele é dado pela razão entre as difusividades, difusividade de momento e a difusividade térmica, ok? Então, o Prandtl ele é calculado como sendo Ni alfa, que é a mesma coisa que Cp, Mi sobre K, tá? Quem é esse Nizinho que aparece ali? Esse Ni é a viscosidade cinemática do fluido. E ele tem uma relação direta com a própria viscosidade dinâmica do fluido também, tá? Então esse Ni é igual a μ, que é a viscosidade dinâmica, dividido pela densidade do fluido, beleza? E na verdade, na prática, galera, a gente nunca chega a ter que calcular esse valor de número de Prandtl, porque ele é totalmente tabelado. Então assim, para cada tipo de fluido você vai ter um valor de Prandtl determinado. E assim, na maioria dos exercícios, a primeira coisa que a gente faz é determinar as propriedades do fluido por uma dada temperatura de referência. Então a gente vai ter que calcular, por exemplo, vai ter que obter, né, a viscosidade, a condutividade térmica do fluido, o Cp do fluido, a densidade desse fluido, todos dentro de uma determinada temperatura de referência. Como a gente viu até agora, seria a temperatura de filme. Mas a gente vai ver também, um pouquinho mais para frente, que a gente também pode ter a temperatura média de escoamento, ok? Então, só para a gente ficar sempre com isso na mente. Na convecção forçada, porque quando a gente está olhando para a convecção forçada, e a gente vai entender no próximo capítulo o que é a convecção forçada, diferente de uma convecção natural, são esses os dois números adimensionais de extrema importância, Prandtl e Reynolds. Esses dois caras vão reger para a gente como que Nusselt vai se comportar dentro do nosso domínio, dentro da nossa física do problema. Lembrando que Nusselt ele é proporcional a H. Então, se eu aumento o Nusselt, eu vou aumentar H. Beleza? Então, eu espero vocês no próximo módulo, que a gente vai enxergar no próximo módulo e entender sobre convecção forçada. Beleza? Dentro da convecção forçada, a gente vai ver dois tópicos. Convecção forçada interna e convecção forçada externa.